Elton, boa noite, Cassiano, tudo bem? Boa noite, Elton, tudo ótimo com você? Inscrito agora no canal, maravilha, bem-vindo. Como está vendo a Azul? Peguei nos 1,84, peguei hoje nos 1,84, abraço. Então, foi comentado, a perder de vista aí, né? Ontem, então, na live foi comentado consistentemente. Basicamente, é importante compreender em qualquer ativo do mercado financeiro que uma coisa é o preço do ativo, outra coisa é a operação da empresa, eles não têm vínculo direto, certo? O preço do ativo é definido por oferta e demanda entrando em equilíbrio, isso aí depende de como estão vendo aquele ativo, de eventualmente pensamento oportuno, de perceber pânico e jogar na posição vendida e por aí vai, não necessariamente com quem a operação está entregando. E a operação da empresa, por outro lado, depende de mundo real, certo? Do quanto a empresa efetivamente fatura, do quanto ela efetivamente tem de gastos, do quanto ela efetivamente tem de alavancagem e por aí vai. Tá? Então as coisas não se encontram necessariamente. E aí tem uma cacetada de exemplo aqui que dá para citar, certo? De operações ali que tiveram com preço extremamente muito deprimido e quando o mercado acordou, o preço estoura porque está completamente descasado o que a empresa está entregando versus a precificação. Tá? Com relação à Azul, a gente tem uma operação que... Só um golinho de água. A gente tem uma operação que está entregando recorde de receita líquida, recorde de faturamento, né? Recorde de faturamento, recorde de resultado operacional ali, medido pelo EBITDA, com margem consistentemente melhorando. No trimestre passado, a gente teve o primeiro resultado aí, onde tivemos ali o lucro líquido ajustado positivo, certo? Nada muito pujante, mas a gente vinha numa redução constante de prejuízo, virou para o lucro positivo. A operação vem fazendo um trabalho forte de redução, de melhoria operacional constantemente, que tem resultado justamente em melhoria ali na dinâmica de custo versus receita, tá? A gente tem o consistente trabalho ali para melhorar a estrutura de capital, que tem sido feito e tem resultado muito positivamente, certo? A redução consistente da alavancagem é o que tem acontecido. No trimestre passado, você tem uma pontada para cima da alavancagem por causa do câmbio oscilando, que acaba afetando a dívida da empresa, mas é algo que, obviamente, passageiro, uma vez que a gente já tem aí o dólar em 3,68, se não me engano, o fechamento de hoje, alguma coisa assim, tá? E o dólar no fechamento do quarto trimestre estava em 4,16. Então, completamente discrepante por um salto ali que foi comentado no canal várias vezes, causado por pânico, desespero, especulação e por aí vai. Então, aquilo ali claramente tem um retorno agora a um nível de normalidade. A operação tem uma dívida extremamente alongada, certo? A gente tem ali o grosso da dívida lá para 2030, então nenhuma pressão de curto prazo com relação ao endividamento. O que tinha vagamente com relação ao endividamento no curto prazo foi arrendadores e OEMs, que a gente teve conversão de uma paulada de grana para ações nos R$32 por ação, então nada pequeno, tá? O pagamento que tiveram, convertendo dívida por ação, e essa conversão aí gera uma redução no pagamento estimado de juros para o ano que vem, para esse ano agora, né? Para esse ano, para o ano que vem, para o ano agora, que, diga de passagem, não teve nenhum resultado ainda divulgado, de R$800 milhões. Então não é pouca coisa, certo? Acho que era reais. Acho que era reais, os 800 milhões. Aí você tem o quê? Você pega a operação, e só para ter uma noção de quanto é que esse 800 milhões é relevante, esse 800 milhões era aproximadamente ali, era 800 milhões de 1,2, de 2 bilhões. Então, joga para 1,2 bilhões. Então, uma redução de quase pela metade, tá, dos juros que eu espero pagar nesse ano. Isso dito, fala-se bastante coisa com relação a Azul tá X, Azul tá Y. A gente não teve nem a chance de ver um resultado com reflexo dessas alterações todas que foram feitas na alavancagem. A gente tem visto, do que a gente tem visto a operação melhorando consistentemente a entrega operacional. Então, assim, não vejo absolutamente nenhum racional para isso. A mesma, aí vai muito de pânico no mercado, né? A mesma galera que está galhardeando que a empresa vai falir, que a empresa não tem como pagar as dívidas, é o mesmo pessoal que falava que a Grupo Casas Bahia falia, e erraram, porque não fazia nenhum sentido, certo? Falava que a Ambipar ia falir, e erraram. A Ambipar tinha uma dívida impagável, blá, 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 e pimba, certo? Na cabeça, tomaram na cabeça. Grupo Casas Bahia falir, novamente, nada nem vagamente próximo disso, certo? Então, assim, é a mesma asneira sendo propagada para estimular pânico, que não faz nenhum sentido. Então, eu continuo muito tranquilo com a operação. É uma questão de ver o tempo passar e justamente ver a entrega consistente da operação e a qualidade da operação indo na direção correta.
Isso a gente fez com o Ocean Pact, com Mills, com Apivida, com Banco do Brasil, com Ambipar, com uma cacetada de operação, certo? E é sempre o mesmo blá. É sempre gente tentando pular naquela chance para mostrar que sabe alguma coisa, não sabe lufas o que está falando. E isso daí se prova na sequência. É que o brasileiro tem uma memória muito curta, então a galera esquece, volta a seguir e volta a ouvir a mesma galera que falou asneira antes, certo? Mas é basicamente isso. É basicamente isso. O que a gente tem aí é mais uma avaliação. Eu efetivamente avaliava crédito pelo Banco Itaú, de empresa de grande porte, certo? Então o que a gente tem aí é, mais uma vez, neguinho que nunca viu, nunca parou para avaliar crédito de ninguém, falando de não, vai falir, não tem condições de pagar, porque a empresa entra em default financeiro quando ela não consegue cumprir compromisso financeiro. Não é o caso nem vagamente próximo ali da Azul, certo? E volto a reforçar, você pega vídeo meu falando do Grupo Casas Bahia tempo atrás, é a mesma coisa. Eu falando exatamente mesmo. Por quê? Porque a única arma que você tem para manter popularidade em canal do YouTube é falar absurdos, falar coisa chocante e tal, não sei o quê. Por quê? Porque mantém gente voltando, certo? Então você arranja 300 seguidores quando você fala uma besteira dessa em voz alta e vai falir. Olha, tô dizendo que vai quebrar. O post foi igual, diga de passagem. Teve gente aí que postou agora vai entrar em recuperação, vai falir, o mesmo post. O post é basicamente reaproveitado, só mudou o nome do ticker ali de Grupo Casas Bahia para Azul. Então, assim, bastante gente botando terror. O preço do ativo é definido por fluxo monetário, certo? Então, assim, se tem muita gente desesperada, você tem uma oferta de gente disposta ali a tocar fogo no título muito maior, e você tem bastante gente se aproveitando daquilo para tentar botar o preço para baixo para ganhar dinheiro entrando vendido, mas a racionalidade é zero com a operação da empresa. Não sei o que, mas o que você quer dizer? Explica mais a fundo. Tem análise no canal aprofundada, falando do ponto a ponto ali. O abertura de mercado, o vídeo que saiu no dia 25, certo? Sexta-feira, se não me engano, o abertura de mercado, eu falo ali, eu faço um apanhado rapidinho com preços marcantes em momentos marcantes da operação e você vê que não faz nenhum sentido. A operação no pior momento da pandemia estava em R$11. O pior momento da pandemia era aquele que tinha distanciamento social, você não podia chegar perto de ninguém, não tinha vacina e por aí vai com Covid, certo? Então, qual é o racional do preço? Agora é zero. É absolutamente zero. Você vê a melhoria contínua da entrega operacional, você vê a evolução da entrega operacional, você vê que claramente o caminho está sendo seguido. Não tem dólar e petróleo caindo, afundando, que vai afetar positivamente ali a dinâmica de custo da operação. Então, zero de racional. Tá? JH, boa noite, Cassiano, boa noite, JH. Sobre Azul, em alguns vídeos seus você comentava que a dívida da empresa estava bem equacionada, bem diluída ao longo dos anos. Daí, de uns meses para cá, aconteceu essa, educadamente ele avisa que continua, necessidade de captação de recursos, e aí deu no que deu o preço da ação. Poderia jogar uma luz sobre a questão para quem está posicionado na ação? Obrigado. Claro que poderia. Primeiro, uma coisa não tem nada a ver com a outra, não deu nada de um tempo para cá, certo? A imaginação aí toda de que aconteceu algo de uns tempos para cá, não aconteceu lufas. Você tinha uma operação que tem o mesmo cronograma de pagamento da dívida de antes, certo? A dívida está toda acumulada lá para frente de 2030. Aquilo aí foi um movimento que foi feito. Na sequência daquilo, porque ela continua trabalhando para ter uma estrutura de capital cada vez melhor, como explicado nas análises, vídeo, live, o que você quiser pegar, certo? Ela não faz um movimento e aí para e fala, não, eu não tenho por que melhorar mais, acabou, aqui tá bom. Não, as operações sempre estão tentando melhorar a estrutura de capital. Você tem operações como, por exemplo, Cogna e Dux, que tem uma dívida, uma alavancagem bem tranquila, abaixo de 2 vezes, e ainda assim, sempre trabalhando para reduzir o custo da dívida. Por quê? Porque esse é o trabalho deles. O trabalho deles é fazer com que a gente pague cada vez mais, cada vez menos, pela alavancagem e cada vez mais alongado. Eu quero uma condição cada vez melhor. Não tem limite de, a partir daqui, não, eu não quero mais melhorar a dívida. Então, assim, não existe isso de aconteceu alguma coisa. Não aconteceu nada, certo? Aconteceu zero. O que houve foi, fiz um movimento, estendi a dívida, alonguei a dívida. Todo mundo comentando que era o fim do mundo, blá, blá. Jogou o bloco relevante da dívida lá para 2030. Ótimo. Ganho um tempo violento de não ter que me preocupar com o relevante ali. Estou com um relevante ali da dívida no... Jogo lá para frente, grande parte da amortização que eu teria que fazer. Tá? Na sequência, vem o quê? Vem a negociação ali, se não me engano, 11 bilhões de reais, alguma coisa assim, dos arrendadores e OEMs. Troco isso por ações,
certo? De modo a reduzir mais ainda a dívida, certo? Ter menos problema ainda e troco por ações em R$ 32 por ação na troca ali da dívida com eles por ação. Novamente, não é aconteceu algo, eu estou fazendo o que é mais positivo para a operação. Me aparece uma oportunidade, eu negocio, ajusto, melhoro e pimba, certo? Aí faço uma proposta de aumento de capital. Por quê? Porque nesse momento, com juros nesse nível, volatilidade de dólar, é melhor que eu tenha redução ainda mais da estrutura de capital. Isso não quer dizer que eu estou com a corda no pescoço. Vide Minerva, certo? Nem vagamente com a corda no pescoço. Eu tenho a opção de parte da dívida, ao invés de eu deixar como dívida e pagar juros sobre aquilo, falar com meus acionistas e falar, olha, tem aqui uma condição de fazer um aumento de capital e reduzir em R$ 2 bilhões o endividamento, de modo que a empresa como um todo paga menos juros no processo de reduzir a alavancagem. Eu vou morrer se eu não fizer? Não vou morrer, tranquilo. Mas eu acho mais positivo, como engenharia financeira, ter menos endividamento, pagar menos juros nesse processo, dado que tem condições de ser algo positivo para os acionistas, de ganho de bônus de subscrição e tal, e facilitar a empresa chegar naquela alavancagem mais interessante. Então, assim, por que eu não vou fazer? É que o mercado vende como, eles vão morrer e por isso eles fizeram aumento de capital. Vê o caso da Grupo Casas Bahia. Fez um aumento de capital também, venderam essa mesma ideia, o aumento de capital foi super mal sucedido, certo? Não foi nem perto do melhor que poderia ser, certo? Daquilo dali, vendendo a história, está vendo? Agora eles fizeram aumento de capital, agora eles vão morrer. E não foi o que aconteceu. Por quê? Porque, volto a reforçar, muita gente fala sem entender o básico de estruturação de capital, de alavancagem de lufas, certo? Então, assim, está confundindo o preço com a operação da empresa. Aconteceu isso. Não aconteceu nada. Eles fizeram uma tentativa de levantar capital, não foi a melhor sucedida do mundo, fizeram ali nas mínimas e ponto. Foi isso. Levantaram 1,7 bi, alguma coisa assim, certo? 1,66, se não me engano. Tudo bem, ponto. Isso daí passou. E aí a galera reagiu mal. A galera reagiu mal porque não entende o que está falando. Porque a empresa está com a mesma estrutura de capital que estava antes, só levantou menos do que os 4,1 bilhões de reais do que poderia levantar. Levantou 1,66 bi. Isso não quer dizer que a estrutura de capital mudou, isso não quer dizer que o EBITDA não está batendo recorde, isso não quer dizer que teve lucratividade ali no lucro líquido ajustado, isso não quer dizer nada, mudou zero para a operação. Ela captou menos do que poderia ter captado. Isso quer dizer que o mercado tinha uma menor demanda do que poderia ter sido para aquele tipo de estrutura de alavancagem. É isso que quer dizer. E é isso que quer dizer. Daí o preço reagiu mal. O preço reagiu mal porque o mercado tem uma visão sobre a operação que eu vejo como bem deturpada. Tive certo em algumas outras vezes, 245 para ser mais exato, mas assim, não quer dizer que vou estar certo sobre essa, mas assim, a dinâmica de alavancagem da operação não tem absolutamente nenhuma demonstração de estresse financeiro, nem nada disso. A gente estava numa situação bem menos positiva antes de fazer todas as operações antes. Agora que a gente está com a estrutura de capital 200 vezes melhor do que estava antes, agora é um problema? Não é. Fez um movimento aí que não deu nem para ver ainda, que reduz o pagamento de juros em 2025 estimado em 800 milhões de reais. É negativo? Isso não vejo como negativo, certo? Mas volto a reforçar, o tipo de coisa que não dá para querer confundir. Se confunde demais, falta de conhecimento básico, tá? Se confunde mais o preço do ativo com a operação da empresa. A ideia ali de a captação ali aqui, aconteceu essa necessidade de captação de recursos. Não tinha uma necessidade de captação de recursos. Como você vê lá no cronograma, não tinha. O que você tem é a possibilidade de fazer aquilo ali e ter uma redução ainda maior na alavancagem. Diga-se de passagem, esses 4 bilhões de reais ali na alavancagem tem uma diferença, fazem alguma diferença? Fazem, mas vai ver os movimentos que eles fizeram antes, você vai ver o nível de volume monetário bem maior que foi feito antes. Só os do OIM ali, se não me engano, eram 11 bilhões de reais. Então, assim, uma coisa completamente diferente, certo? Então, assim, a ideia toda de... Tentaram vender um peixe para criar pânico de que aquilo ali era necessário, de que eles estão com a corda no pescoço. Se eles tivessem com a corda no pescoço, 4 bilhões de reais não resolvia, certo? Então, assim, tentando criar aquilo ali como se aquilo ali fosse o necessário, mas o médio e longo prazo vai mostrar, certo? Também é uma coisa, foi com o Grupo Casas Bahia. Fizeram a oferta de capital que o brasileiro não entende o básico do básico de finanças, aí dá esse tipo de interpretação, certo? Bota um jornalista de economia que não sabe lufas do que está falando, aí dá esse tipo de coisa. A ideia toda de que eles precisavam daquilo ali desconsidera todo o que foi feito antes, desconsidera toda a estrutura de capital, desconsidera o negócio como um todo.
certo? É olhar para um negócio e vender uma ideia que não faz sentido, certo? A operação fez movimentos bem mais relevantes antes, inclusive substituição de bonde com alongamento, redução de custo e por aí vai, que era muito mais relevante. Estamos falando ali do aumento de capital de 4 bi. Esse que a gente fez agora, só de redução de juros a ser pago, reduz em 800 milhões de reais. E aí estão falando não, agora essa captação era o que precisava. Não era o que precisava, a operação estava indo bem, vai ver o resultado. Certo? O resultado estava evoluindo consistentemente. Então, assim, acho eu que existe falta de conhecimento exacerbada para querer avaliar reestruturação da alavancagem da operação e andamento da operação. Não é à toa que eventualmente é uma raquetada de 200 e poucos por cento, 500 e poucos por cento. A galera viaja no negócio, liquida o ativo a troco de banana, e aí quando a realidade se impõe, a gente aqui no canal acaba lavando a égua de ganhar dinheiro, certo? Quando você vê o movimento de Ambipar, Ocean Pact, por aí vai, é tudo isso, é tudo a galera botando terror no ativo, eu comprando, terror, eu comprando, terror, eu comprando. Aí a hora que o negócio vira e a realidade se impõe, aí é uma bonança de dinheiro. Por quê? Porque está muito descasado da realidade. Está muito descasado da realidade. O que a gente teve agora foi a operação fazendo mais um movimento de porte bem menor do que tinha feito antes, para talvez aliviar um pouco mais, melhorar um pouco mais a estrutura de capital. Foi isso que aconteceu. Aí venderam a ideia de que aquilo ali era operação desesperada ou ia morrer. Não bate com as contas da empresa, mas volta a reforçar assim. Não tem como não tem como provar isso até que saia resultado, até que saia a continuidade da evolução do resultado. Só de redução na alavancagem, a gente deve ter uma cavalar agora de volta ao normal, porque no quarto trimestre a elevação toda foi por causa do dólar. Então, isso daí vai aparecer, mas volta a reforçar. Né? Eu sou economista formado, que trabalhou com análise de crédito para o maior banco privado da América Latina. Isso aparentemente não quer dizer nada, certo? Então, assim, o cara que é corneteiro e fala alto que 3, 10 vezes e erra 3, 10 vezes que a empresa vai falir e fala mais uma vez, talvez esse cara sabe melhor do que eu, mas eu vou dizer o quê? Certo? A operação está explicada lá na análise. O que você falou ali, a dívida estava bem diluída ao longo dos anos. A dívida continua bem diluída ao longo dos anos. Ela continua lá em 2030, exatamente como estava lá antes. A diferença é que vendeu-se uma ideia de que eles precisavam dessa captação para sobrevivência. Eu não vejo nada que indique isso. Nada, absolutamente nada. E aí eu vejo várias e várias vezes a tentativa de vender essa ideia com tudo que aumento de capital que existe. Toda vez que qualquer operação vai aumentar capital no Brasil, a galera sai berrando como se fosse o fim do mundo. Eu vou ser diluído. Não faz sentido. É o fim do mundo porque estão precisando de... Não faz sentido. É mais uma forma de captação. Quando você vê a economia de uma forma mais ampla e entende um pouco mais do assunto, você vê que assim, você tem várias formas de captar. Crédito, sociedade, e aí crédito você tem por instituição financeira, a mercado, e por aí vai, 300 com parent company, com a matriz, certo? Também falavam muito mal que a matriz tinha dívida, se não me engano era a Engie que tinha dívida com a matriz, ou a Neoenergia que tinha dívida com a matriz, mas também sempre uma invenção de uma história que não fazia nenhum sentido, certo? A Neoenergia sofreu um tempo porque fizeram a mudança lá dos royalties e blá, 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 tudo para simplesmente conseguir uma matemática tributária melhor, inventaram uma cena em cima daquilo, por quê? Ignorância, falando besteira, porque viu algum filme onde tinha conspiração e aí acha que o mundo real funciona igual. E é a mesma coisa que está acontecendo agora, mas vamos ver. Eu tenho como afirmar, nada vai acontecer? Não tem como. Por quê? Porque eu compreendo que a realidade futura é algo que a gente vai ver o que acontece. Nesse momento, indicativos de que tem alguma coisa acontecendo, que é o fim do mundo, só você vê a qualidade da estrutura de capital da operação melhorando consistentemente. Outra coisa que eu acho engraçada é essa. A empresa está morrendo, vai afundar, é o fim do mundo. E você vê tudo quanto é credor topando melhorar as condições de pagamento de crédito, reduzir custo, alongar a dívida, tudo que é credor, está tudo viajando. Todos eles que estão botando deles na reta, alongando o pagamento, reduzindo o custo de crédito, trocando por ação. É tudo um bando de maluco que nunca fez negócio na vida. Eu acho impressionante. Não, o corneteiro do Instagram, ele sabe o que ele está falando. Pô, peraí. Eu acho que assim, mais uma vez vai se provar, pela enésima vez vai se provar, a gente vai ver. Certo? É consistente aqui no canal, é o tempo todo isso. Certo? Mas a gente vai ver. Vamos ver o que acontece. A Cogner é uma que estavam falando que ia falir, que ia agrupar, 1 mês e meio atrás. Certo? Aqui no canal está ganhando o quê? 100 e poucos % já, em cima do pacote todo. Não só a ponta mais barata, em cima do pacote inteiro.
certo? Meu preço médio ele está em 1,56, 1,50 e poucos. Mas volto a reforçar. Só posso dizer o que eu vejo com relação ao ativo, tá? Lucas, boa noite, Lucas. Valeu pelo empenho em ajudar quem quer investir, maravilha, sempre um prazer. Falando em azul, tenho duas perguntas que tem total relação. Sobre a subscrição nos 3,58, quem exerceu seria obrigado a cumprir? Sim, toda vez que você assina um contrato, você é obrigado a cumprir, por definição. Eu fiz a subscrição, o aumento de capital, e participei da oferta prioritária, vou pagar 3, aliás, acho que foi descontado hoje, os 3,58 por ação. Tá? E na sequência ele pergunta, já volto ali no Manassés, se não for e o preço do papel estiver muito abaixo, isso não pode ser uma porta gigantesca para o desinteresse de quem exerceu o direito cair fora e poder deixar o aumento de capital ainda pífio e a situação da empresa mais caótica? Então, a situação da empresa não está caótica. Volto a reforçar pela enésima vez. Estão confundindo o preço do ativo com a situação da empresa. A situação da empresa é a mesma que estava na entrega do resultado do trimestre passado, com um plus de que nesse trimestre, do primeiro trimestre, a gente teve uma redução no dólar, uma redução no petróleo que tende a afetar positivamente a dinâmica de custos e de alavancagem da operação. Então, vamos lá. Assim, cuidar, pela enésima vez. Preço do ativo, uma coisa, operação da empresa é outra. Preço oscilando agressivamente não quer dizer que a operação da empresa está caótica. A operação da empresa é a mesma da análise do quarto trimestre. Agora vai sair mais resultado, dia 14 agora, aí a gente tem outro resultado de mais um trimestre. Mas aquele dali é a situação da empresa. O preço do ativo é oferta e demanda pelo título se equilibrando onde vai. É fluxo monetário. A opinião do Joãozinho, do Pedrinho, da Andréia, da Carlinha, não é a situação da empresa. A situação da empresa é o EBIT, da receita líquida, alavancagem, dívida líquida, aquilo dali é a situação da empresa. A situação da empresa não está caótica, é só você olhar as análises, onde eu não falo minha opinião, eu mostro os dados que mostram que a empresa está melhorando consistentemente a estrutura de capital, atingindo recorde atrás de recorde em receita, EBITDA, reduzindo consistentemente o prejuízo, atingindo nesse trimestre do quarto trimestre o primeiro resultado líquido ali ajustado há bastante tempo. Então, não, a situação da empresa não está caótica, tá? Pela enésima vez, preço do ativo, operação da empresa, não é a mesma coisa, certo? Não é a mesma coisa. Vale colocar aqui o exemplo que eu dei na live de ontem, tá? Porque na live de ontem não vai virar seleções, aqui pode virar. A precificação de uma empresa é a impressão que o mercado tem do ativo. O mercado é uma conjunção de um monte de gente, não é uma pessoa, certo? O ativo especificamente é o mundo real, faturamento, geração de caixa, endividamento. Esse é o ativo, tá? O que eu coloquei ontem como exemplo é assim, ó. Eu conheço uma pessoa, tá, que reage muito mal a rato. Muito mal que você não tem noção. Muito mal. Assim, um rato, a pessoa visualizar um rato é como se fosse alguém atirando nela. É o fim do mundo, certo? E a parte que é bizarra é que não interessa se ela está vendo o rato na frente dela e o rato está atacando ela, ou se essa pessoa está vendo o rato numa televisão. A reação é a mesma. É pânico. As situações, realidade, completamente diferentes. O rato não tem como passar pela tela da TV e avançar naquela pessoa. O rato ao vivo tem, o da TV não tem. A reação é a mesma. Tente entender o que eu estou falando. Preço é a reação da pessoa, independente da empresa estar falindo, o rato está na minha sala me atacando com um grupo de outros ratos, ou a empresa não ter qualquer problema e a pessoa está dando um piti porque não consegue lidar com a situação. O rato na televisão. Azul, Grupo Casas Bahia, Banco do Brasil, tudo rato na televisão. Pânico generalizado e o rato estava na televisão, certo? Então, assim, não faz nenhum sentido julgar como a empresa está, tendo dados da empresa, pelo preço do ativo no mercado. Não é à toa que a gente faz dinheiro aqui. Não é à toa que faz 200 e tantos por cento, 500 e tantos por cento. É porque está discrepante violentamente o que o mercado acha do que efetivamente está acontecendo. Certo? Há pouco tempo atrás, naquela época, Ambipar não tinha como pagar a dívida. Passa 2 meses, Ambipar é o ativo do momento. Certo? O que aconteceu? A dívida mudou? Não mudou nada na dívida.
pura e simplesmente o mercado reviu a sua posição porque a realidade estava gritando uma coisa diferente. Tá? Então, não, a operação não está caótica. Com relação à parte ali da operação, tendo isso explicado, o preço do papel, quem fez o aumento quem fez a reserva para o aumento de capital já foi descontado. O meu foi descontado hoje, já foi. Tá? Então, 1,6 bi, quando ele fala lá, teve um aumento de 1,6 bi, aquele aumento já foi feito. O que a gente tem a mais é o bônus de subscrição, que não é um dinheiro contabilizado com aquilo, que é dado aos acionistas. Onde o acionista pode, entre o período de 15 de novembro e 15 de dezembro de 2026, ano que vem, ele pode executar e comprar o ativo, a ação da Azul, por R$ 3,58, se for interessante. Esse é um aumento a mais de capital. Esse é o bônus de subscrição. Esse você pode não executar e deixar virar pó. Esse você pode negociar nesse meio período. Esse é um a mais. Esse não está contado no 1,66 bi que tivemos de aumento de capital. Então, não, aquele aumento de capital não tem nenhuma alteração, todo mundo foi cobrado, porque o mundo não funcionaria financeiramente se eu pudesse falar que eu quero fazer um aumento de capital e aí depois tomar a decisão se eu vou assinar ou não. Não funciona assim, certo? Eu fiz um compromisso, eu vou até o final e eu justamente pago pelo que eu fiz de compromisso. Senão não tem, senão não tem vínculo financeiro com nada. É uma coisa que, eu vou pegar dinheiro no banco e a hora que eu resolver que eu não quero mais pagar, não vou mais pagar, porque eu não quero mais pagar, porque eu não gostei das condições, encontrei uma condição melhor, mas não funciona assim. Certo? Você tem vínculo contratual quando você faz um pedido de reserva, você tem até o momento de fechamento da oferta para recusar, para voltar atrás. Depois disso, meu amigo, você assumiu aquele contrato. Não existe mais isso. Certo? Não tem como, depois que tudo está definido, você querer voltar atrás. Então, não tem como voltar. E espero ter sido claro. Mas, Lucas, outra pergunta sobre a Azul. Essa queda expressiva pode ter alguma relação com a quantidade de papel alugado? Atualmente, a Azul é o 16º papel mais alugado. Situação semelhante a Raizen e Minerva. Abraços. Desculpa, situação semelhante a Raizen e Minerva. Abraço. Grande abraço. Então, dado que para você vender a descoberto, né, vender sem ter o ativo, você acaba tendo que alugar o ativo, é usado consistentemente como uma proxy, ou seja, como uma aproximação, o número de papéis alugados para o número de pessoas vendidas no ativo. Então, se eu tenho mais gente vendida no ativo, eu tenho uma maior oferta de título, mesmo de gente que não tem o ativo em mãos. De modo que isso pressiona o preço negativamente. Então, o fato de ter maiores aluguéis, se eu considero aquilo como uma proxy, uma aproximação do número de papéis que tem vendido, sim, pode ser um dos fatores empurrando para baixo o preço. Se faz sentido ou não faz sentido entrar vendido com base em fundamentação, aí é outros 500. Eu não vejo, mas que isso daí claramente pressiona o preço para baixo, pressiona, porque eu estou criando uma maior oferta num título de modo a pressionar o preço para baixo. Tá? Então, sim, isso pode ser um dos fatores. Mas daí, volto a reforçar, é muito mais uma questão de fluxo monetário do que propriamente fundamentação da operação. Fernando, Azul está com 30% free float em short, com taxa de aluguel com máximas de 400% ao ano. Qualquer movimento um pouco mais agressivo de compra vai estopar vendido a rodo. Queda recente puramente especulativa. Então, assim, eu não sabia dos dados ali com relação ao short, mas claramente, essa é a parte que eu não entendo, você entende? É tão especulativo o movimento, é tão tentativa de ser oportunista com o movimento de curto prazo, que estão gerando uma arapuca para eles mesmos, você entende? Então, mas volta a reforçar, se puder segurar isso daí pelo menos até o dia 1º do mês que vem, que já deve estar tudo resolvido, eu agradeço, porque fecha a posição no dia 30, a hora que eu souber ali que está tudo resolvido com relação à Minerva, aí já dá para brincar de ir para cima da Azul. Então, assim, se puderem segurar mais uns 4 dias, só para garantir mesmo que deu prazo, eu vou agradecer bastante, porque eu realmente tenho interesse em aumentar a posição em Azul. Não estou desesperado para ir para cima, porque não adianta querer acelerar as coisas, tem aí a prioridade com relação à Minerva, e jogaram tudo quanto é aumento de capital, tudo um em cima do outro, então acabou demandando uma grana aqui, mas adoraria poder aumentar a posição em Azul nessa situação que está agora. Eu acho que é isso que é engraçado, assim, a galera gosta bastante de falar, compre ao som dos canhões e venda dos violinos, ou qualquer besteira do gênero, essa balela ridícula que o nego fica falando, mas na hora de fazer, aí todo mundo se esconde embaixo da mesa e chora, tá ligado? É isso que é engraçado. Aqui no canal tem um pessoal casca grossa aí que me acompanha há bastante tempo já e que vem junto, certo? E que vem junto. Dá para ver assim, eu comprando e vem uma galera atrás comprar.
Então, assim, eu acho que essa vai ser mais uma oportunidade positiva aí e outra, a gente está variando os setores, né, que a gente está fazendo isso. Varejo, banco, diabo 4. Então, essa eu acho que vai ser mais uma oportunidade positiva aí de engatilhar mais um ganho ali, alocando capital num ativo que está claramente sendo muito mal visto pelo mercado, na minha cabeça, sem qualquer fundamentação, certo? E que eventualmente vai pagar. Não estou com pressa, não volto a reforçar. Prefiro ser o trouxa, que tem que admitir que errou e bababá e não sei o quê. No curto prazo, não ligo para ser isso. Certo? E aí, no longo prazo, a gente vê o que acontece. Mas eu acho que aquilo ali que você falou ali do gatilho, da arapuca que está sendo criada, estão criando uma arapuca, certo? Estão criando uma pressão negativa inflada e como é que eu vou dizer? Artificial tão grande que o negócio, a hora que estourar, estoura para o outro lado. Marcos, boa noite a todos os investidores e alunos do canal. Boa noite, Marcos, super educado. Ontem estava olhando números da Azul, 35 bi em dívida bruta e caixa de 1,7 bi. Acho a dívida pesada para uma empresa com despesas em dólar e receita em reais. Não, se a dinâmica da receita em dólar e despesas em reais gera fluxo de caixa e me permite lidar com endividamento, não é pesado. A coisa toda, essa é outra coisa que a galera gosta de repetir, que a aviação no Brasil não dá certo porque o custo é em dólar e a dívida é em real. O custo é em dólar e a receita é em real. Depende do quanto eu ganho em real e do quanto eu pago em dólar. Se você vê o dólar caindo, se você vê petróleo caindo e a empresa já estava batendo recorde antes, você consegue ver que a dinâmica não é das mais negativas. Mas volta a reforçar. Quem quiser se prender a esse tipo de coisa que é repetida constantemente, nenhum problema. Só acho que vale a pena avaliar a operação, certo? Porque assim, ó, você vê ali a proxy de geração de caixa, que é o EBITDA, você vê um EBITDA bem positivo, aumentando e crescendo e batendo recorde. Então, assim, a dinâmica ali de despesa em dólar e ganho em real tá dando um EBITDA bem positivo, bem positivo, historicamente mais positivo que ela já teve. Então, volta a reforçar. Tem que cuidar com esse negócio de repetir as coisas que a gente escuta por aí o tempo todo. Tá? Marcos, vi que a operação está bem melhor, mas o peso dessa dívida suga todo o lucro da empresa. Não, ela deu lucro, deu. Pô, galera, sério, assim, ó, vamos olhar os números ali. Ela acabou de ter um lucro líquido ajustado nesse trimestre. Ela vinha reduzindo esse lucro líquido ajustado constantemente. Ela acabou de ter um lucro líquido nesse trimestre, ajustado no trimestre passado, quarto trimestre, e todo o movimento que foi feito de reestruturação do capital vai afetar 2025 para frente. A gente não viu nenhum resultado ainda em 2025, certo? Então, quando ela fala lá que ela vai economizar 800 milhões de reais no ano de 2025 de juros que ela teria que pagar, a gente não viu uma nota desse real, porque esse real vai ser em 2025. Então, não foi divulgado um resultado ainda que tivesse passado pela reestruturação que ia sugar, reduzir os juros pagos. Eu não estou entendendo. A operação deu lucro ajustado no trimestre passado. Quando eu olho para o ano seguinte, é o ano onde eu vou ter efeito daquela redução dos juros todo que eu fiz para reestruturar o capital. Eu não estou entendendo onde é que está difícil de compreender ali. Então, assim, volta a reforçar. Assim, ó, eu entendo a opinião em X. Olha os números lá. Olha os números da operação. Certo? Quando eu falo recorde de EBITDA, não é uma opinião, é recorde de EBITDA. É o maior EBITDA que ela já entregou. Quando eu falo lucro líquido ajustado, deu positivo, não estou inventando, é o número do lucro líquido ajustado, certo? Então, acho que vale a pena dar uma olhada melhor, tá? Diego, qual o preço justo da Azul? Volto a reforçar, nenhuma chance de fazer valuation. Valuation é um chute sem tamanho. Tem um vídeo no canal, tá, explicando por que valuation é um chute. Eu vou colocar aqui o link, porque eu acho que é um vídeo super educativo que mostra o nível da balela que é isso que a galera faz, assim, de falar como se tivesse como dizer preço justo de uma ação. A ideia de fluxo de caixa descontado, esse tipo de besteira é simplesmente ridícula. Tá? Cadê aqui? Gerar link compartilhável. Vou postar aqui no canal. Acho que todo mundo deveria assistir esse vídeo, porque é um vídeo bem relevante. Tá? Colocado aí. Tá? Então, preço justo é uma coisa que não existe nenhuma chance de querer avaliar uma operação com base no futuro do que a operação vai fazer, porque você não consegue prever uma cacetada de coisa do futuro que você usaria para definir, determinar o quanto aquilo ali vale. Teria que prever, teria que ter uma bola de cristal e ainda assim seria difícil. Tá?